Manuel Messias de Mello. Ele vai falar aí sobre os segredos da gestão de pessoas, inclusive o Coronel está lançando um livro, a gente vai falar mais sobre ele, que tem tudo a ver com isso. O Coronel Manuel Messias, muito bom dia. Queria que o senhor falasse inicialmente a sua experiência nos quadros da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. O senhor caminhou aí por vários comandos e tudo mais. Como é que foi essa trajetória na polícia? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Eduardo, Daniel. Na verdade, eu trabalhei na corporação por 33 anos, né? Eu trabalhei na cidade de Bauru até o posto de major, quando fui fazer o meu curso superior de polícia, que é o doutorado profissional da nossa corporação em São Paulo, em 2006. E na oportunidade, ao final desse curso, o comandante-geral da época era o Coronel Leclerc, que transitou por nossa cidade também, e ele tinha uma missão especial para mim. Eu fui comandar, então, chefiar a inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto ao quartel do Comando Geral. No ano seguinte, um ano e pouco depois, eu promovido a tenente-coronel. Eu fui chefiar, então, a seção que cuida do Estado-Maior da corporação, que cuida do orçamento da Polícia Militar. À época era próximo a 8 bilhões e meio, com folha de pagamento, hoje é mais de 13 bilhões. Também todo o planejamento estratégico da instituição. E aí nós fizemos um trabalho pensando na Polícia Militar até 2021. E também o programa de qualidade da Polícia Militar em parceria com a Fundação Nacional da Qualidade. Nesse meio termo, ainda nessa sessão, nós tivemos a oportunidade de publicar um livro cujos direitos autorais foram doados à minha corporação, a Polícia Militar, chamado GESPOL, que é um livro que sintetiza o pensamento sistêmico da administração, envolvendo todas as áreas da Polícia Militar, que é uma instituição grandiosa com mais de 100 mil homens. Aí nós fomos promovidos a coronel, já em 2008, e fomos comandar e chefiar o Comando de Policiamento Metropolitano 9, que cobria toda a zona leste de São Paulo, a partir da Vila Prudente, Itaquera, Guaianazes, Aricanduva, São Mateus, cidade de Tiradentes, enfim, uma grande área periférica da capital. E quando foi em 2009, dezembro de 2009, o Coronel Camilo era o comandante-geral, nos convidou então para assumir um desafio de chefiar e comandar o Comando de Policiamento do Interior 1, que engloba toda a área do Vale do Paraíba. Então você tem ali 39 municípios, você sediado em São José dos Campos, mas ali você tem de Jacareí até a divisa com o Rio de Janeiro, todas as cidades ao eixo da Dutra, mais Campos de Jordão, mais todo o litoral norte, envolvendo São Sebastião, Caraguá, Ubatuba e Ilhabela. Essa é uma grande área, um PIB de 67 bilhões, uma área muito importante na economia, e nós então chefiamos e comandamos por 2 anos e pouco essa região. Coronel, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top. E durante todo esse tempo que o senhor trabalhou na PM, qual foi o grande aprendizado que o senhor teve? A Polícia Militar é uma grande escola, né? O aprendizado é você gerenciar pessoas que vão prestar serviços junto à comunidade e fazer com que as pessoas da sua organização se interajam com a comunidade para que o resultado do serviço seja o desejável. A Polícia Militar é uma instituição que tem como missão constitucional a preservação da ordem pública. E essa preservação da ordem pública ela tem um conceito muito amplo. E você, como líder de um processo, porque você sempre é o oficial de forma geral, ele é um líder, um comandante. E em cada momento ele tem que interagir com os seus profissionais, com os familiares dos seus profissionais, mas também interagir com a comunidade em todas as suas esferas. Desde o mundo periférico, onde as pessoas precisam mais de uma ação do Estado e da polícia, é um suporte muito forte que a polícia dá nas periferias, mas também com as autoridades todas do município. Então o que você aprende é relacionamento interpessoal muito forte e com certeza como conduzir pessoas a grandes desafios. E, Coronel, também tem uma questão, né, nesse trabalho que o senhor teve na polícia, sempre lidando com tropas, equipes, né, os homens da corporação. E aí vai a pergunta, né, como é que se faz uma gestão eficiente? Porque tem muita gente que diz assim, é melhor lidar com animais do que com o ser humano. O ser humano é um bicho complicado. Mas como ter uma gestão que funcione, uma gestão que chegue aos resultados? Nós não temos essa visão de que
trabalhar com seres humanos é difícil. Na verdade, precisamos ter uma técnica para fazer isso. Quando eu disse que escrevemos o livro GESPOL, Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ali está estampado um grande modelo de gestão de pessoas, incluído dentro de um planejamento estratégico. Veja você que a corporação ela tem 100 mil homens, né? Está espalhado em 645 municípios do estado de São Paulo, né? Com toda a estrutura, com toda a infraestrutura, né? Tanto a infraestrutura física de instalações, viaturas, helicópteros, enfim, uma gama enorme de infraestrutura, e também a questão operacional, operacionalizar com um determinado padrão em todo o estado de São Paulo. Então, a gestão de pessoas, para ser eficiente e eficaz, obviamente ela está inserida dentro de um contexto maior, que é um contexto do planejamento estratégico. Uma das variáveis, obviamente, do planejamento estratégico é a gestão de pessoas. E é fundamental que haja, né, a princípio, uma comunicação eficiente. Ninguém vai fazer as coisas se não souber aquilo que tem que fazer, né? Então essa comunicação eficiente e forte na direção do que fazer e como fazer precisa chegar a todas as pessoas. E segundo, entra a parte de liderança. Você precisa ter habilidades para fazer com que as pessoas façam tudo aquilo que você quer que faça, mas que isso tenha um significado para ele de um objetivo comum. As pessoas precisam acreditar que está fazendo aquilo porque é o melhor, que é aquilo que é necessário. E fechando esse contexto, é importante você ter indicadores, que você possa então mensurar o desempenho e os resultados. E, Coronel, um dos trabalhos que o senhor esteve envolvido foi na reintegração do Pinheirinho, né, que aconteceu em 2012 em São José dos Campos. Queria que o senhor relatasse como foi esse caso e contasse para o pessoal que está em casa, para o ouvinte, relembrar, né, porque foi um momento muito marcante da Polícia Militar aqui em São Paulo recentemente, relembrar esse caso e como foi a atuação da Polícia Militar. Sim, a questão da reintegração do Pinheirinho ela é histórica porque trata-se da maior reintegração de posse em área urbana da América Latina. Nós tínhamos um cenário muito conturbado, em que você tinha muitos conflitos entre o poder público municipal e estadual e o poder público federal, porque envolvia essa questão. Você tinha dois partidos distintos e de oposições mútuas dentro desse contexto. Você tinha o envolvimento de sindicalistas muito forte, ligado com lutas, com lideranças fortes, treinadas, misturando-se com o movimento do sem-teto e do sem-terra, conduzindo essas pessoas. E você teve também, durante o percurso dessa operação, um conflito entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. E isso é fundamental porque envolvia a questão do pacto federativo. Quando uma justiça interfere na decisão da outra sem o fulcro do interesse jurídico, obviamente que o pacto federativo sofre uma facada de morte, né? Então, é um contexto. Além de tudo, você tinha uma área que valia aproximadamente 180 milhões de reais. Você tinha uma área de 1.300.000 metros quadrados. Para quem é de Bauru, é um Jardim América completo, né? Você tinha uma invasão de 7 anos, consolidada, portanto. Você tinha também o envolvimento de quem era o proprietário dessa área, que envolvia a questão de uma figura polêmica chamada Najinarras. Então veja que o contexto da operação era muito complexo. Havia um treinamento específico já de guerrilha urbana, envolvendo o que chamaram de Exército do Pinheirinho. Eram mais de 500 homens que estavam com escudos, com cacetetes improvisados. Existia muito combustível dentro do local para uso como coquetel molotov. Nós tiramos numa operação precedente armas de uma área que havia tráfico de drogas muito forte. Enfim, era uma operação extremamente complexa. E veio logo a notícia para nós que teríamos que fazer o cumprimento dessa ordem judicial. Então, efetivamente, hoje nós consideramos um case de sucesso, porque não houve vítima, numa estratégia utilizada, num planejamento realizado, e com isso nós conseguimos obter um resultado considerado satisfatório.
Coronel, e aí, em função disso, o senhor lançou um livro aí, né? É o livro Simbiose com Você Mesmo, né? E que nesse livro conta essa história de reintegração do Pinheirinho, mas não traz só isso não, né? Traz bastante conceito aqui que pode ser levado para o mundo corporativo, para as pessoas em geral. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que nasceu a ideia desse livro. Sim, Eduardo. Na verdade, nós amadurecemos. Essa operação se deu em janeiro de 2012, no dia 22, mas ela tem um histórico muito maior. E ficou em nossa mente, nesse período todo, muitas mentiras reiteradas foram ditas, porque haviam interesses muito fortes, ideológicos, políticos, ideológicos, econômicos, inclusive. Então nós fomos amadurecendo a ideia de escrever um livro. Entretanto, contar um documentário, somente um documentário, ficaria muito monótono, né? E é como fosse uma versão. E a gente não tinha essa ideia porque nós tínhamos fatos concretos, tinha toda a documentação a respeito dos fatos que se deram e muito dos bastidores dessa operação que somente o líder, o comandante, tem a noção. Então, o que nós fizemos? Unimos os dois conceitos, né? O conceito de gestão, de uma forma genérica, e o documentário, contar essa história. O que nós montamos no livro foi exatamente isso. Nós viemos contando em 4 dimensões, né? Uma dimensão mental em que você desenvolve e determina uma estratégia global. Uma dimensão do cognitivo, a dimensão cognitiva você coloca o conhecimento em ação. E aí nós contamos como nós elaboramos o planejamento estratégico dessa operação em todas as suas etapas, desde uma análise de ambiente, nós fizemos uma SWOT, analisamos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, determinamos uma análise de cenário, e em cima dessa análise de cenário nós determinamos 3 cenários hipotéticos, e dentro desse cenário nós determinamos os objetivos estratégicos, as estratégias para cada um, foram 6 grandes objetivos, 31 estratégias, que foram possibilitando nós construirmos o resultado da operação. Determinamos, inclusive, como fizemos uma comunicação eficiente, e é fundamental a comunicação. Determinamos também os indicadores que nos levariam a entender o desempenho e o resultado da nossa força e do nosso esforço no planejamento. Agora, obviamente que nós tivemos alguns momentos cruciais, né, dentro dessa história toda. Quando nós tratamos da terceira dimensão, que é a comportamental, atitudes, nós falamos sobre a execução propriamente dita. E a execução ela tem 3 grandes fases: uma pré-executória, a execução propriamente dita, e a execução pós-evento. Então, dentro desse contexto, nós relatamos todos os fatos. E, fundamentalmente, nessa dimensão, nós temos algo interessante, porque nós tivemos uma tentativa de retirada com 2.000 homens, né? É importante frisar que nós comandamos naquela operação 2.000 homens, um único evento. Nós tivemos no dia 16 de janeiro, uma terça-feira, uma tentativa de retirar, e recebemos então uma liminar de uma justiça, de uma juíza de plantão da Justiça Federal, e nos proibiu às 6 da manhã de iniciar a operação. Isso fez com que nós tivéssemos que recuar com 2.000 homens e iniciar um novo processo mental, pelo menos, de como executá-la. Mas logo no dia seguinte essa liminar foi quebrada e veio a ordem do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para que nós executássemos, porque senão feria o Pacto Federativo. Então nós tivemos que repensar, até porque o movimento que foi feito pelo Exército Pinheirinho nesse dia, com mais de 500 homens fechando todas as 4 portarias do acampamento, do grande acampamento, e também mais de 90 motos circulando, fazendo um tipo de patrulhamento, tentando e inflamando todo o tempo para enfrentar a polícia. Nesse dia nós imaginávamos que teríamos muitas vítimas. Então aí nós tivemos uma estratégia nova, e aí entra um processo da gestão chamado tomada de decisão, que ele é um processo multifacetado, que você precisa efetivamente mentalizar esse modelo de decisão, e eu exponho isso no livro também, para que nós tivéssemos uma nova estratégia de abordagem
e aí foi um momento de surpresa. Imagine vocês, o livro a gente retrata com 5 telefonemas, sem que ninguém soubesse, num domingo, dia 22 de janeiro, nós então tomamos o acampamento de uma forma a evitar maiores números de vítimas. E a última dimensão importante, que é a dimensão emocional. É emocional que relata todo o processo de liderança. E a liderança entra muito o conceito de gestão de pessoas. 2.000 homens, num território de 1.300.000, mas eu tinha mais 39 municípios em patrulhamento normal. Então você está falando em 4.500 homens atuando e você, o líder, tendo a convicção que eles estão executando exatamente aquilo que você precisava para atingir um objetivo comum. Então esse aspecto da liderança a gente traz com bastante ênfase no aspecto emocional, né? E aí 2 coisas importantes na execução de um planejamento estratégico dessa ordem é exatamente o aspecto da disciplina, né? O cumprir o que foi planejado. Esse livro aqui, Coronel, onde pode ser encontrado? Sim, ele já está distribuído nas principais livrarias do país pela Canal 6, que é uma editora de Bauru, e também em todos os sites, né, da própria Canal 6 editora. Pode comprar pela Amazon, pela Cultura, enfim, em Kindle, em iBooks, enfim, está disponível em todas as plataformas. Tá bom. Coronel, muito obrigado, viu, por senhor partilhar e dividir aqui as experiências. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo agora, principalmente gente porque o cenário de guerra que o senhor enfrentou é o cenário de guerra que no mundo corporativo tem também, né? Tomada de decisão, gestão de pessoas, né? Então serve muito bem para gestores, para gerentes de equipes, né? Para poder ter esses conhecimentos. É bem por aí mesmo, né? Não tenha dúvida. É um livro que pode e deve ser usado pelos empresários na gestão empresarial, do qual eu faço hoje consultoria empresarial, e também especificamente em gestão de pessoas, onde o principal componente de gestão de pessoas hoje é a colaboração. Eu brinco que ninguém vai fazer algo para você, para um resultado, pela cor dos seus olhos. Ele vai fazer sim porque ele acredita naquilo que está sendo colocado a ele. Então, muito obrigado, eu agradeço a Top por essa oportunidade e espero que os leitores gostem do nosso livro.